Por favor, Flávia. Vai. Estudando o livro, né, Jesus e Atualidade, faz parte do Projeto União, e tem lá sobre a minha responsabilidade, né, tecer alguns comentários sobre o capítulo Jesus e Justiça. Por favor, Flávia. Afinal, o que é justiça? É interessante a gente começar a dissecar o conceito, mas antes de mais nada, é também que a gente faça essa pergunta. Afinal de contas, o que é justiça? E cada um vai defender seu ponto de vista, mas o quanto que é necessário que a gente tenha, assim, minimamente, uma segurança em termos de conhecimento do que realmente é justiça. Entendeu? Pode passar, por favor? E aí eu peguei, né, no dicionário Wikipédia, né, justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social, em que há um equilíbrio que por si só deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidade de pessoas envolvidas em determinado grupo social. A justiça deve buscar a igualdade entre os cidadãos, tá? Então aí nós temos aí um conceito, né, justiça, e nós vamos ver no decorrer do estudo, entendeu? Sabe que tem assim conceito muito mais amplos, entendeu? Pode passar, por favor. E aí nós temos em Joana, né? Tem por objetivo a justiça reparar dano causado e corrigir o infrator, tornando-o útil à sociedade na qual conta. É interessante, né? Esse primeiro parágrafo, né? Tem por objetivo a justiça reparar o dano causado. Mas aí nós também não devemos, em hipótese alguma, esquecer a justiça dos homens e a justiça de Deus. A dos homens é imperfeita, como nós somos, entendeu? E a justiça de Deus, naturalmente, é perfeita, entendeu? A justiça dos homens, ela, por ser imperfeita, ela acompanha a trajetória evolutiva do próprio homem, entendeu? Logo, o que na Idade Média, né, a idade realmente classificada pelos historiadores como a idade do obscurantismo, tinha determinadas leis que hoje, se nós formos analisar, são verdadeiros absurdos. Entendeu? Hoje, né, no século XXI, a humanidade já começa a trazer assim, entendeu? Saber verdades para compor o rol, né, de leis que sustentam e justificam a ação da justiça em nosso planeta. Entendeu? Então aí nós temos aí, entendeu? Tem por objetivo a justiça reparar o dano causado e corrigir o infrator. E aí nós perguntamos, entendeu? Esse é o ponto principal, entendeu? A pessoa cometeu um crime, vamos supor, entrou numa casa e matou, entendeu? A pessoa que cometeu o ato, entendeu? Sabe que o delito vai responder e, se condenada, vai ficar um tempo sob a guarda do Estado na condição de prisioneiro. Entendeu? Mas será que isso basta? A perda do ente querido, né, da esposa, do marido, da filha, ao qual o infrator realmente tirou isso basta, entendeu? Não. Isso dinheiro, e dinheiro nenhum no mundo, ele realmente ele vai substituir, entendeu? Sabe, uma vida de uma pessoa. Entendeu? Então aí por aí nós classificamos que a justiça dos homens ela é realmente incompleta e imperfeita. Entendeu? Mas paralelamente a justiça de Deus, ela realmente recupera esse infrator como fundamento principal, um elemento fortíssimo chamado tempo. Entendeu?
O tempo utilizado por Deus, ele realmente tem a capacidade de fazer com que esse infrator de hoje realmente se torne o benfeitor de amanhã. Entendeu? Pode passar, por favor. A justiça trabalha em favor da educação, utilizando-se de métodos disciplinares, inclusive limitando a liberdade do delinquente, a fim de poupá-lo, bem como a comunidade de males mais graves. Na realidade, a ação da justiça tem por meta, por objetivo, guardar a liberdade e a harmonia da sociedade. Então, aí seria muito interessante se realmente o sistema prisional atual em qualquer parte do planeta, ele realmente tivesse como única preocupação a recuperação, entendeu, sabe, desse delinquente. Mas nós vamos, e para isso não é necessário você ser um especialista na área, que o sistema prisional, principalmente no Brasil, não recupera quase ninguém. Ou seja, em umas palavras de uma socióloga que foi uma das secretárias, né, daqui do Rio, ela falou mesmo que o sistema prisional na atualidade foi feito para gerar medo, não recuperar quem ali entra na condição de criminoso, de criminosa. Pode passar, por favor? O delito resulta do desrespeito aos códigos estabelecidos de leis que regem os povos, propiciando direitos e deveres iguais aos indivíduos. Quando a justiça se corrompe, o homem transvaria e o abuso da autoridade conduz ao ermo da sandice. Né? Muito interessante. Então, o delito, ele resulta realmente de respeito aos códigos estabelecidos. Entendeu? Vamos imaginar uma sociedade realmente sem lei, né? E a lei, ela tem como fundamento, como finalidade maior, limitar a ação do homem, entendeu? E uma sociedade sem lei estaria irrevogavelmente condenada à destruição, entendeu? Né? Seria assim, realmente, tudo seria possível. O ser humano não teria, assim, entendeu? Uma noção de limite. Ele não iria, em hipótese alguma, ser travado para cometer tal delito. Então, a questão, entendeu? Sabe, quando a justiça se corrompe, olha como é forte essa frase. Joana, o homem transvaria o abuso da autoridade ao extremo da sandice. E nós temos observado, sabe, né, nas reportagens, exemplos, mau exemplos, né, dessa natureza. Então, a justiça, ela é para todo mundo, entendeu? Você pode ter o dinheiro que for no mundo, você pode ser uma pessoa realmente muito respeitada, você pode ser uma autoridade em qualquer assunto, mas a lei sempre estará acima de você, entendeu? Então, essa ideia, independente do que tu seja, independente da quantidade de que tu tem, independente do cargo que você ocupa, a lei nunca, a justiça nunca estará presente. A justiça está acima de cada um de nós. Por favor, Flávia. Em uma sociedade justa, todos desfrutam de oportunidades de progresso a uma idêntica distribuição de rendas. Nela, forte ampara o fraco, o sadio socorre o enfermo, o jovem ajuda o idoso. Comportamento natural decorre de uma consciência clara de dever que estabelece a felicidade como consequência da solidariedade entre as diversas criaturas. Ó, fundamental, e aí a gente pode tirar aí, entendeu, sabe, muitos ensinamentos. Em uma sociedade justa, todos lutam de oportunidades. E aí, a gente pode concluir da seguinte forma: a sociedade que nós realmente nos inserimos é justa?
Será que realmente todas as criaturas humanas tiveram as mesmas oportunidades na vida? E eu posso até mesmo, para aguçar o estudo da noite de hoje, fazer a seguinte indagação. Tem pessoas que nunca tiveram oportunidade. Eu conheci pessoas que o dia a dia dessas criaturas foram realmente quase que totalmente isentos de oportunidades. Entendeu? Então, aí pode observar, entendeu? Né? Se não existe possibilidades, oportunidades iguais, como que a gente pode esperar uma sociedade solidária, uma sociedade justa e equilibrada? E uma outra questão, idêntica a uma idêntica distribuição de renda. O Brasil, sabe, né, segundo aí o, o relatório do Banco Mundial, ele é o país com maior concentro de renda do planeta. E, em consequência disso, a pior distribuição de renda também, entendeu? O que é isso na prática, entendeu? Uma minoria, aproximadamente, entendeu, sabe, uma minoria, algumas famílias, detém o quantitativo, entendeu, né, de fortuna, de dinheiro, que representa, entendeu, sabe, né, quase a totalidade das pessoas realmente, entendeu, pobres e miseráveis. Então a gente observa assim, pô, mas será que isso é da vontade de Deus? Será que isso é um problema criado por Deus? Naturalmente não, entendeu? Isso é um problema estritamente criado, mantido, potencializado por nós seres humanos, entendeu? Nossa sociedade, entendeu, por ser injusta, ela mantém um ciclo, né? Um mecanismo de distribuição de renda muito perverso, entendeu? E, em consequência dessa fragilidade em que a grande maioria da população realmente respira, aí surge, entendeu, sabe, né, aqueles bolsões de vulnerabilidade. E até mesmo na vulnerabilidade social, existem pessoas, entendeu, que exploram uns, exploram outros, entendeu? Então, a exploração do homem pelo homem é uma realidade marcante na nossa sociedade. Então, não é necessário que você faça estudos aprofundados. Entendeu? São Paulo é a capital do Brasil com maior índice de desigualdade social. E se isso realmente, entendeu, sabe, é uma marca, né? É algo assim, entendeu, que marca negativamente o nosso país, nós podemos seguramente, né, avaliar o que surge após essas concentrações de pessoas realmente que não têm o para sobreviver. Aí vem a criminalidade, vem realmente os acidentes de trabalho, vem a exploração do homem, vem justamente, entendeu, sabe, uma série de bolsões de miséria que favorecem, entendeu, sabe, uma vida estritamente voltada para o sofrimento. Pode passar, por favor. À medida que o homem desenvolve os sentimentos e a inteligência, se aprimora, as suas leis são mais brandas e a sua justiça mais equânime. Então, lá no período de Moisés, a lei, ela tinha realmente como finalidade maior a contenção através do medo, né? Então, o quê? Moisés tinha que ter pulso forte, entendeu? Principalmente utilizando, entendeu, o fator, né, para ter aquela população. No decorrer do tempo, essa população ela passa realmente a desenvolver, entendeu? A acrescentar sentimento e inteligência. E a postura realmente ela se torna diferente, entendeu? Não mais uma contenção a partir do medo, e nós temos, né, uma justiça ainda muito voltada ainda para a questão do medo, onde persiste a desinformação, persiste, entendeu? Uma de características, vamos dizer assim, limitadoras em termos de pensar e agir, existe um processo de contenção através do medo. Pode passar, por favor.
Nos povos primitivos, a lei do mais forte prevalecia, substituindo mais tarde pela condição absurda da hereditariedade, até alcançar elevados princípios sociodemocráticos, nos quais a responsabilidade pessoal tem prioridade na ação livre dos seus membros. É longo, porém ainda o caminho a correr para que seja alcançada o respeito do homem pela vida, pelo próximo, pela natureza, pela justiça, sem arbitrariedade, sem punição. E aí, com esse slide, eu queria retomar um filósofo alemão, né, chamado Kant. E esse filósofo, como a filosofia é considerada a mãe de todas as ciências, e a contribuição, entendeu, fantástica desse pensador. Ele diz: toda vez que tiveres dúvida se o que pretendes fazer é justo ou injusto, você tem que fazer a seguinte pergunta: se todas as pessoas do mundo começarem a fazer o que estou fazendo, seria bom ou ruim? Vamos colocar isso em prática, entendeu? Até numa questão moral, entendeu? Imagina só, se a regra de conduta que eu escolhi para mim fosse exclusivamente pensar em mim. Egoísmo, né? Eu penso em mim, defendo meus interesses, e isso para mim é a expressão mais absoluta da verdade. E para eu avaliar se essa minha conduta é justa ou injusta, eu faço a seguinte pergunta: se todas as pessoas do mundo, o planeta tem aproximadamente o quê? 8 bilhões de pessoas encarnadas. Se todas as pessoas do mundo começarem a fazer o que estou fazendo, isso seria bom ou ruim? Vamos imaginar 8 bilhões de pessoas agindo de acordo como eu estou agindo, estritamente voltado para mim, estritamente egoísta, estritamente defendendo única e exclusivamente meus interesses. Isso seria bom para o planeta? Certamente que não, entendeu? Isso é uma forma que Kant ele elaborou de universalizar a ação individual em termos de justiça. Entendeu? E vamos assim agora para um outro exemplo também de aspecto moral. Agora é a solidariedade, né? Solidariedade, imagina só, eu quero saber se ela realmente é uma atitude justa ou injusta. Se eu realmente assumo a minha postura solidária, se eu busco realmente, entendeu, botar em prática os ensinamentos de Jesus dentro daquele círculo social que estou realmente habitando no momento. E imaginem só se 8 bilhões de pessoas assumissem essa mesma postura, ou seja, heroicamente, né, graciosamente, assumissem uma atitude de solidariedade. Como ficaria esse planeta com 8 bilhões de pessoas solidárias? Naturalmente, né, um planeta iria melhorar exponencialmente, entendeu? Então, o comportamento, entendeu, de solidariedade é algo justo, entendeu? Em contrapartida, o comportamento egoísta é injusto, entendeu? Né? E aí já fazendo um trocadilho com relação ao conceito de justiça, entendeu? Para você apreciar se o que você faz é justo ou injusto, faça e siga esse preceito de Emmanuel, entendeu? Imagine se todas as pessoas estiverem fazendo o que você faz. E aí, também agora, numa terceira questão, vamos imaginar injustiça social, né? Cada um tem um entendimento acerca do que vem a ser injustiça social. E aí, imagina que realmente eu abraço essa ideia de injustiça social. Imaginem se 8 bilhões de pessoas no planeta também assumissem cegamente a injustiça social, a indiferença social. Como seria esse planeta? Seria bom? Seria ruim? Naturalmente seria muito ruim, né? Então vamos avançar, Flávia, por favor.
Jesus fez-se paladino da justiça equânime. Sua atitude para com as pessoas é a mesma, de benevolência com o objetivo da educação. Então, realmente, entendeu? Figura, né, ó, perfeita. Desceu aqui, entendeu? Sabe, nesse vale, né, de sofrimento, de aprendizado, para ensinar, entendeu? E ensinou de forma justa, entendeu? Ele, em hipótese alguma, entendeu? Sabe, né? Ele criou assim, entendeu? Sabe, ó, determinadas frações sociais para que a sua teologia tivesse. Ele tratava o pecador da mesma forma do doutor da lei. Ele observava e respeitava plenamente a condição em que cada um de nós, ao modo geral, respirava naquele momento. Ele foi e é a expressão mais coerente, mais abençoada de justiça aqui na Terra. E aí veio trazer a boa nova e junto com a boa nova um senso, um conceito de justiça social. Foi preso injustamente, foi condenado injustamente e crucificado injustamente. Um panorama em que realmente a figura de Jesus, sem cometer um único crime, foi condenado pela sociedade do modo quase que geral. Quem foi e é a pessoa injusta nesse panorama ainda? Pode passar. Traduzido do inglês, equanimidade é um estado de estabilidade psicológica e compostura que não é perturbado pela experiência ou exposição a emoções, dor ou outros fenômenos que podem fazer com que outras pessoas percam o equilíbrio de sua mente. Isso é um conceito, né, que fala muito aí, né? Então, é a capacidade de se manter em estabilidade psicológica. Diante de quê? De emoções fortes, de dor ou outros fenômenos que possam fazer que outras pessoas percam o equilíbrio. E Jesus teve essa postura do início ao fim, entendeu? É muito comum, entendeu, sabe, que a gente realmente defenda um determinado interesse, mas quando a gente, entendeu, sabe, né, o próprio ônus, ele cai sobre cada um de nós, entendeu, por defender, vamos dizer assim, entendeu, sabe, o conceito de justiça social é muito comum a pessoa ela perder esse equilíbrio. Entendeu? E na história da humanidade aí nós tem vários registros aí. No final do slide eu trouxe algumas frases de algumas pessoas que se mantiveram realmente ali com estabilidade psíquica até no momento de condenação. Tá? Pode passar, por favor. A Nicodemos, que era doutor da alta Câmara do Sinédrio, concedeu uma entrevista nada diferente daquela que facultou a Zaqueu, o cobrador de impostos, ou a convivência com Lázaro e suas irmãs em Betânia, ou ao ladrão na cruz, que lhe buscar apoio. Então, realmente, entendeu, sabe, ele percebia cada um, entendeu, sabe, de forma igualitária, entendeu? Né? E uma das formas de se fazer justiça social é a capacidade também, entendeu, sabe, não somente de falar, mas de escutar também, entendeu? E entender a condição da outra pessoa. Pode passar, por favor. Reconhecendo que os homens se diferenciam pelas suas conquistas intelectuais e morais, e que a hierarquia na qual se encontram é de aquisição pessoal e sem jactância ou privilégios, todos proporcionavam as mesmas condições e oportunidades, jamais se excedendo com qualquer um deles. Então, justiça
é basicamente isso, entendeu? É justiça para todos. Imagina só se Jesus, né, governador do planeta, espírito puro, ele começasse realmente a acionar com privilégio para determinados grupos sociais. Entendeu? Não fez isso. Ele não queria saber o que ele pensava, como o outro pensava. Não, ele simplesmente, realmente viu ali, entendeu? Sabe, o ser humano, entendeu? Ele não particularizou, entendeu? Sabe, o seu interesse. Não, eu só vou realmente, entendeu? Buscar, escutar, entendeu? Salvar os oprimidos, entendeu? Mas quem oprime eu não vou dar ouvido, não. Não, pelo contrário. Ele ouvido, entendeu? E orientou opressores e oprimidos, entendeu? Pode passar, por favor. A adúltera ou a vendedora de ilusões, ou aos sacerdotes que o interrogaram, ou aos saduceus hábeis, ou aos fariseus hipócritas, sempre concedeu o mesmo tratamento. Então, isso psicológico tem um impacto, sabe, muito profundo, não de imediato, mas a médio prazo. Entendeu? Porque quem realmente subjuga alguém, quem realmente tem assim uma noção clara e exata de que seu procedimento é uma atitude injusta perante a sociedade, ele vai avaliar, pô, mas ele, Jesus, me tratou, entendeu? Sabe, né? Da mesma forma que tratou aquela pessoa que eu estou espoliando. Ela é adulta, entendeu? Né? Diante de uma situação em que realmente, né, ela ordenava que se lapidassem as adúlteras. E eles realmente ali com uma autoridade fala, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí os idosos, né, os anciões foram os primeiros a saírem. Entendeu? E junto com a mulher ali, entendeu? Mulher, ninguém te condenou, eu também não condenarei, entendeu? Então, a ideia de Jesus aí não é só apontar o erro e exercer, entendeu? Sabe, a mais cruel justiça através do medo e do sofrimento. É soerguer, entendeu? Soerguer a pessoa que já está realmente caída, gente. Pode passar, por favor. Quando envolveu os que tentavam envolvê-lo em ciladas sofistas comprometedoras, usou de energia sem esquecer da compaixão, por sabê-los enfermos da alma, da qual procedem todos os fenômenos do comportamento. Num período de arbitrariedades, foi magnânimo. De abuso do poder, falou sobre a renúncia à arrogância e fez-se humilde. De exploração, ensinou a generosidade e viveu. Então, olha o contexto de justiça social em que o divino Nazareno realmente exerceu, né, a sua autoridade moral. A gente, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai realmente conquistando os valores morais de que necessitamos, de que carecemos, a gente passa a entender a figura de Jesus de forma mais ampla e passa a entender também o contexto através do qual esse grande irmão, esse grande amigo, ele desenhou e escreveu os teus ensinamentos. Não foi assim, entendeu? Sabe, um momento fácil. E vamos imaginar se realmente Jesus retornasse hoje. No próprio Evangelho está escrito. Ele iria se deparar contra os... fugiu a palavra. Ela vai voltar. Vamos continuar que ela vai voltar. Então, iria se deparar com os mesmos sofistas, mas de forma moderadas, entendeu? Imagina se realmente Jesus começa realmente nos dias de hoje, entendeu? Com tanta injustiça, entendeu? Com tanta desagregação social, entendeu? Com tanta exploração do homem pelo homem, entendeu? Como que esse grande benfeitor iria ser tratado?
Pode passar, por favor. Eu me lembrei. Os fariseus de hoje, entendeu? Propôs que a nossa fosse a justiça dos fariseus, que moralmente doentes esfalfavam os fracos, exploravam as viúvas e as crianças, aproveitando-se da situação. Então, uma questão interessante que até mesmo em situações de miséria absoluta, tem a figura daquele que explora e daquele que é explorado. Entendeu? Então, essa situação de um explorar o outro, isso é marca presente na nossa sociedade, entendeu? E uma sociedade extremamente doente, entendeu? Enquanto existir esse panorama, enquanto existir esse mecanismo de exploração, entendeu? Enquanto alguém realmente se enriquece às custas do sangue, da vida e do suor de alguém que realmente morre, é possível realmente a gente ser feliz, entendeu? Diante de um panorama desse? Pode passar, por favor. Propôs que a nossa não fosse a justiça dos fariseus. Esse já foi, né? Pode passar, por favor, Flávio. E quando Pilatos queria lavar as mãos, culpadas pela pusilanimidade do caráter, lhe disse que tinha poder e autoridade sobre ele. Redarguiu-lhe que estes lhe haviam sido concedidos, desde que vez ele também se encontra sob uma condução maior, porque o verdadeiro poder, a excelente justiça, vem de Deus. Então, diante ali, entendeu, de uma autoridade temporal, né, humana, né, que é Pilatos, ele simplesmente, entendeu, sabe, ele poderia, entendeu, sabe, né, evocar lá a, a, o, as potestades, né, que realmente lhe auxiliavam na Jesus, ele não quis. Simplesmente acreditou e viveu, entendeu, a assertiva. Meu, seja feita a tua vontade. Então, eu fico imaginando assim, entendeu, o quanto que isso foi realmente algo assim, tão difícil para Jesus, mas o quanto que isso encerra em si mesmo um profundo entendimento. Entendeu? Ele sabia realmente que a autoridade de Pilatos era temporal, passageira, humana, entendeu? E ele realmente detém uma autoridade que nós não compreendemos ainda na sua profundidade. Ele realmente cumpriu ali, entendeu? Cumpriu e viveu integralmente a vontade de Deus. Pode. Emaranhado nos próprios erros e tropeçando nas malhas da incompleta justiça humana, reeduca-te. Vítima das circunstâncias infelizes que te pesam, confia em Deus e injustiçado e sob a arbitrária cobrança, não te diz. Paga agora o que esqueceste de regularizar ontem, certo de que a falência das leis terrenas não te exime de ser alcançado pela divina justiça. Então, se a lei humana, se a justiça humana, ela é falha, ela muitas das vezes não pune como deveria punir, e muito menos só fica na punição, não recupera a pessoa de quem cometeu o delito. A justiça de Deus é perfeita. Ela tem realmente a prerrogativa do tempo e exerce uma capacidade fantástica de reparação do próprio erro. Pode passar, por favor. Obrigado. Melhor que estejas sob reparação de compromissos dos quais não te recordas, do que gozando de liberdade física, mas carregando a consciência culpada que se esconde na ilusão. A real justiça sempre é o infrator. Por tua parte, ser justo, equânime para com todos, tomando como modelo o comportamento de Jesus, que nunca se recusava. Então,
nenhum de nós pode preter ignorância. Eu não sabia. Todos nós, a partir do momento que nos debruçamos por felicidade diante de um livro da codificação espírita, nós não somos considerados crianças espirituais. E a gente já pode, entendeu, ter aquele olhar assim, o que eu faço? O que eu realmente, por costume, por hábito, continuo fazendo é justo? Isso que eu faço desenvolve alguma coisa boa na sociedade? Pode passar. Uma questão interessante também é o primeiro núcleo que nos ensina a sermos justos e injustos, adivinha quem entra? O primeiro, a minha esposa que falou, entendeu? O primeiro núcleo que nos ensina a ser justos e injustos é a família, entendeu? Se uma criança realmente respira, desenvolve, entendeu? Sabe, né? Ela se monta num núcleo familiar estritamente afetivo, estritamente focado, assim, entendeu? Em aspectos de princípios sociais, entendeu? Você é melhor do que fulano de tal, porque você tem isso, entendeu? Você não é aquele rapazinho lá da comunidade, não. Você é de uma família melhor. Se essa criatura que está desenvolvendo teve a infelicidade de ter professores e professoras na condição de pai e mãe falando isso, naturalmente ser um forte candidato, uma forte candidato a engrossar a fileira das pessoas injustas socialmente. Aí nós agora entramos, né, nas frases, como eu tinha prometido, e a primeira frase é de Mahatma Gandhi. Se ages contra a justiça e eu permito que assim o faças, então a injustiça. Olha que coisa profunda, entendeu? Se age contra a justiça e eu permito que assim o faças, então a injustiça é minha. E isso na prática, entendeu, sabe, né, nos ensina. É muito comum, entendeu, sabe, né? E no próprio Evangelho tem lá um conceito chamado de indiferença social, entendeu? Às vezes as pessoas realmente se acostumam com a injustiça, as costas, entendeu, sabe, para a injustiça social. E a partir do momento em que eu crio um hábito ruim de não, no mínimo, me indignar, entendeu? Não é assim ter raiva, ter ódio, não, e vontade de brigar. Não é isso, não. Mas que a gente tenha minimamente a capacidade de se indignar diante de uma injustiça, entendeu? Porque se você achar que tudo é normal, que fulano de tal merece, você está doente. A indignação é uma manifestação de saúde psicológica. Diante de qualquer situação que ameace a liberdade, a integralidade, a dignidade humana, se você não sentir indignação, tu pode estar realmente aí, entendeu? Sabe, a largos passos, se tornando uma pessoa indiferente. Pode passar, por favor. E aí nós temos uma outra frase, né, de Vitor Hugo: primeira igualdade é a justiça. Então, justamente uma sociedade de iguais, mas é uma sociedade em que é composta de várias pessoas, principalmente dos núcleos minoritários, né, em que também tem que ser tratados com igualdade, entendeu? Né? Não é a questão de igualdade, porque todos nós somos seres sociais, mas cada um de nós sim, entendeu, uma particularidade que nos define como diferentes, entendeu? Igual em termos social não quer dizer que todo mundo tem que pensar igual, mas que todo mundo realmente, na sua individualidade, nas suas particularidades, tem necessidades. A criança portadora de necessidade especial tem que ter realmente uma lei que, dê acesso igualitário para que ela viva, entendeu?
né? Esses grupos, os indígenas, os quilombolas, todos esses são grupos específicos que carecem, que merecem respeito e consideração e uma legislação que os trate como pessoas sociais que são. Pode passar, por favor. A justiça nunca será feita até aqueles que não são afetados se indignarem como os que são. Que frase de Benjamin Franklin. A justiça nunca será feita até aqueles que não são afetados se indignarem como os que são. Existe uma frase que é assim muito interessante de Bertold Brecht. Ele diz o seguinte: mas e vieram pegar os negros, mas eu não sou negro, então eu não me importei. Vieram pegar os designados, mas como eu tenho emprego, eu não me importei. Depois vieram pegar os favelados, mas eu, como não sou favelado, não me importei. Então, basicamente, retrata isso. A justiça nunca será feita até aqueles que não são afetados se indignarem como os que são. Entendeu? Se você perguntar, entendeu, sabe, né, a um negro, a uma negra, o que é social, eles vão dar a resposta porque sentiram na pele. Entendeu? Se você tentar, entendeu, qualquer representante de minoria, o que é realmente ser excluído socialmente, eles vão ter realmente necessidade de falar isso, ó, com experiência. Entendeu? Pode passar, por favor. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Martin Luther King, entendeu? Pastor norte-americano. E quem tiver interesse, bota no Google lá para ver a história vida dessa grande alma, entendeu? A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça no lugar. Então, é ilusório, é utópico a gente acreditar, entendeu? Sabe, que a gente vive numa sociedade justa, se lá no Oriente Médio, lá, entendeu? São um grupo de refugiados desloca sua terra natal, entendeu? Sabe, a maioria deles morrem. E tem um relato aqui interessante e triste, entendeu? Que foi um relato, né, de uma instituição que presta serviços, entendeu? O Médico Sem Fronteiras é uma delas, entendeu? Estava entrevistando assim, entendeu? Sabe, um pai que perdeu a filha nesses campos de refugiados. E a filha realmente assim de 4, 5 anos, um frio intenso, abaixo de zero, morreu no colo dele, entendeu? E esse pai estava desesperado, entendeu? Aí o quê? Será que realmente essa pessoa que sofreu essa perda, que sofreu ali, ó, segurando a filha, e a filha morreu no colo dele, entendeu? Será que realmente foi feito justiça social? Será que o entendimento acerca de justiça, será que é possível sermos felizes e alimentar uma pretensão de que a sociedade atual é justa? Se do outro lado do planeta um irmão nosso sofre, falta isso, falta aquilo, pode passar, por favor. A verdadeira paz não é apenas a ausência de guerra, é a presença da justiça. Então, a justiça, ela realmente tem aí uma capacidade incrível de manter e sustentar a harmonia das pessoas e os povos, entendeu? Porque se a justiça falhar, ela dá realmente combustível para algo muito pernicioso, que é o quê? O incentivo à violência, entendeu? Então, a impunidade, entendeu? Sabe, que é a ausência da aplicabilidade da lei de forma correta, de forma equânime, ela promove realmente, ela estimula a criminalidade, entendeu? Então, aquela
de que realmente eu estou acima da lei. Não, ninguém está, entendeu? A lei perfeita, mas a lei está acima de cada um de nós. Pode passar, por favor. E é justamente isso. É um tema assim, entendeu? Sabe, que é muito emocionante. É algo que realmente assim abre, né, o nosso pequeno entendimento acerca dessas questões. E eu espero ter aí, entendeu, contribuído aí para enriquecer o nosso estudo de hoje. Obrigada, Rodolfo, pelo estudo.